acho que foi no curso secundário, uns bons professores de matemática que iam a fundo, assim, deduzindo os teoremas e mostrando o interesse da coisa. Acho que eu gostei da matemática, tive bom professor de física também, e eu acho que isso aí me levou a gostar dessas áreas, né? Eu fiz o curso secundário no Liceu Pasteur, que fica ali na Vila Mariana. Aí depois eu prestei vestibular tanto para física quanto para a escola politécnica. Naquela época podia até fazer os dois, né? Mas aí acabei preferindo ficar na física, porque eu achei o ambiente assim mais relaxado, mais perto da ciência, e aí fiz o curso de física, né? Aí eu fiz iniciação científica, quer dizer, até com bolsa, né, quando estava no meio do curso, e trabalhei no laboratório Van de Graaff, que é um acelerador de partículas, que é um antecessor desse Pelletron que tem aí, né? Esse acelerador foi criado pelo professor Oscar Sala, né? E aí os bolsistas faziam de tudo lá dentro, limpavam o aparelho, iam na oficina mecânica para tornear pecinhas e aprendia a mexer com bomba de vácuo, tudo, né? E eu gostei disso daí, realmente achei esse mundo de laboratório, assim, é uma paixão, né? Terminado o mestrado em física nuclear, eu achei que a física nuclear, no fundo, não era bem o tipo de ciência que mais eu gostava, né? E aí eu fiquei sabendo desse grupo no Mackenzie, eu fui no Mackenzie, me entendi lá com o professor Kaufmann, que dirigia o grupo, e naquela época era muito fácil, né? No dia seguinte já estava contratado lá. Não tinha esse negócio de concurso, porque faltava gente, tinha recurso, não sei. Mas aí, bom, logo vi que eles não tinham programa de doutoramento, tinha que fazer o doutoramento no exterior, né? O mais assim, garantido, inclusive pelos próprios contatos que os anteriores, por exemplo, Pierre Kaufmann tinha contato lá com um professor francês que vinha com frequência ali, estabelecia o contato e ele me propôs de ir lá para trabalhar no observatório de Meudon, que era nos arredores de Paris, e na área de radioastronomia. E a França tinha um radiotelescópio muito grande, que fica uns 200 quilômetros de Paris lá, que é o radiotelescópio de Nancy. Então eu trabalhei lá naquele radiotelescópio, fazendo observações. Observei moléculas de OH, já naquela época tinha um certo interesse por moléculas, e aí voltei para o Brasil, continuando a trabalhar no radiotelescópio de Itapetinga, trabalhando em outras moléculas, porque os dois radiotelescópios trabalham em frequências diferentes e as moléculas que se consegue observar não são as mesmas. Aqui em Atibaia dava para observar água, monóxido de silício. Então, juntando todas essas coisas, fiz uma tese de doutoramento e fui lá defender na França, que eu já estava inscrito lá na pós-graduação, né? E aí voltei e continuei no Mackenzie por um tempo, né? Eu estou, talvez numa espécie de mudança, porque, digamos, minha área de pesquisa nos últimos anos era a estrutura da nossa galáxia, os braços espirais da galáxia. Acho que ali tem uma galáxia, a gente vê os braços espirais, qual que é a natureza física deles, né? Se é onda, se é um posto de potencial, se é isso, aquilo. E tá dando resultado, a gente tem feito trabalhos, tem sido citado e tudo, né? Mas ao mesmo tempo, na minha carreira eu esqueci de contar um pouco que depois dessa formação eu resolvi ir para a radioastronomia, que era uma época em que a Universidade de Mackenzie estava iniciando o radiotelescópio que até hoje tem lá no Itapetinga, né? Quer dizer, em Atibaia. E então, digamos, eu tenho um lado radioastrônomo, né? E eu fiquei triste assim com o fato da radioastronomia ter decaído tanto com relação ao resto da astronomia. E aí surgiu a oportunidade de, em associação com os argentinos, montar um radiotelescópio nos Andes argentinos, né? Então é nisso que
que estou trabalhando, dedicando a quase totalidade do meu tempo. Esse é um projeto apoiado pela FAPESP, um projeto assim caro. O radiotelescópio vai ser instalado a 4.800 metros de altitude. Ele fica perto da fronteira do Chile. Do outro lado da fronteira tem o grande conjunto de radiotelescópios chamado de ALMA, né? No fundo, o nosso radiotelescópio é parecido com aqueles 66 do ALMA, e nós vamos poder, inclusive, fazer interferometria. Quer dizer, quando você observa um objeto com radiotelescópios a uma certa distância, você tem uma resolução angular no céu assim muito grande, né? E pelo fato dele estar a essa altitude, dá para fazer observações em frequências muito altas. As radiofrequências muito altas não chegam até o chão, né? Elas são paradas aí na atmosfera. Mas se você já vai lá em cima da atmosfera, lá é difícil de respirar, né? 4.800 metros. Então, a radiação, por exemplo, de 200, 300, 400 gigahertz chega ali, né? Então, a gente consegue detectar moléculas. Moléculas são esses conjuntos de átomos que são bastante complexos e que existem em nuvens. Bastante complexo para nós, né? Não para os químicos, eles acham essas moléculazinhas simples, né? Mas elas existem em nuvens aí no espaço, né? E aí, então a gente quer saber como é que elas se formam, como é que elas evoluem, quer dizer, por que algumas nuvens têm moléculas mais complexas, outras menos, quer dizer, a complexidade molecular vai crescendo, né? E tem até uma visão agora, digamos que quando a Terra se formou, ela se formou junto com o Sol numa espécie de contração de uma nuvem, e depois vieram cometas caindo em cima da Terra, as moléculas assim, mais complexas, já vieram pré-fabricadas no espaço. Não é que teve que esperar aqui os átomos se juntarem no fundo do oceano e coisa assim para começar a constituir as moléculas, que no fundo são a base da vida, né? Então acho que é um processo que acelerou o aparecimento da vida na Terra, né? E da mesma forma que acelera na vida da Terra, vai acelerar nos outros planetas, dos outros sistemas, né, que existem, porque nos últimos 20 anos a gente começou a detectar, praticamente toda estrela tem planetas em volta, né? A gente quer saber de planetas que estejam mais ou menos na mesma distância da estrela que a Terra do Sol, porque a gente quer que sejam assim. Eu digo, nessa história de será que existe vida em algum outro lugar, também é uma pergunta assim, bastante interessante, né? Acho que a vida mais fácil de entender é como ela aparece na Terra. Ela depende de ter muito carbono, oxigênio, água. A água é essencial. Então, se a água está toda congelada, não vai ter. Se a água está toda em forma de vapor, não vai ter. Então, o planeta tem que estar na distância certinha, né? Mas já tem planetas que estão na distância certa da estrela para ter água líquida, né? Então, puxa vida, agora é bom. Se a gente conseguir depois no futuro umas resoluções angulares muito, muito boas, vai conseguir até investigar a atmosfera desses planetas, né? Ver se tem os elementos. Isso com radioastronomia? Com radioastronomia. A radioastronomia é porque essas moléculas, elas emitem, são transições, né? Rotação de molécula, vibração de molécula. Mas essas transições aparecem nas faixas rádio e infravermelho do espectro. No visível, praticamente não. Bom, tem transições no visível, mas acontece que essas nuvens que tem no espaço interestelar são muito frias. São assim, 10 graus Kelvin, né? O Kelvin é relacionado com o zero absoluto lá, muito, muito frios, né? E é isso que favorece, digamos, a junção de moléculas, né? Porque os átomos colidem aí com energia baixinha, então eles podem indo se juntar ali, né? A humanidade tem um certo objetivo que é de elevar seu conhecimento da natureza, conhecimento científico, né? Todos os domínios, partículas, biologia, tudo, né? Porque a gente não está aqui só para, digamos,
comer para poder trabalhar, trabalhar para poder comer, né? Alguma coisa tem que, um legado, né, tem que deixar para o futuro. E as gerações anteriores, quando a gente pensa no legado, o que é? Ah, bom, a gente vai pensar nos gregos, mas vai pensar no Galileu, no Newton, no Einstein, né? E claro que a gente não é um Newton, um Einstein, mas a gente consegue fazer um avanço. Agora, se esse avanço vai produzir um resultado muito concreto, não sei, né? Mas pelo menos o fato de a gente saber mais, né, já é uma satisfação muito grande. O papel da ciência é dar um avanço na qualidade da humanidade, né? Porque a gente está aí consumindo energia, poluindo o planeta. Será que a humanidade serve para alguma coisa? Se pelo menos servir para, claro que não é só isso, né? Mas para aumentar o conhecimento sobre a própria natureza, né? Sobre a própria origem da gente, já é alguma coisa assim que vale a pena, né? Mas respondendo talvez uma outra pergunta, né? Eu diria que não é só isso, né? Quer dizer, a ciência traz um prazer em si. Fazer uma descoberta científica dá prazer. Quer dizer, que nem uma criança que descobre uma coisa ali e de repente, puxa, se sente todo feliz porque entendeu alguma coisa. Então a gente funciona assim mesmo, né? E a gente pode ver que tem cientistas aí que passam a noite lá trabalhando e não sei o quê, e todo mundo fala, pô, mas pelo salário que você ganha, isso aqui não vale? Não, mas o prazer da descoberta científica é prazeroso. Então, só isso compensa, né, a gente se encaminhar por esse caminho. Quando comecei a trabalhar no laboratório Van de Graaff, né, que eu falei, a gente fazia qualquer serviço lá, podia ser de limpeza, de vácuo. Eu desenvolvi bastante admiração pelo professor, pelo diretor daquele, quem fundou aquele instrumento, né, que é o professor Oscar Sala. Ele era também professor de física nuclear, ele assinou lá meu documento de orientação, de iniciação científica, né? E realmente eu sempre achei, puxa, essa pessoa é assim que eu gostaria de ser. Influenciou. Eu diria que foi muito bom ter começado botando a mão na massa, né? Assim, aparelho, torno, bomba de vácuo, chaves de montar circuito eletrônico. Eu achei, assim, contribuiu para a minha formação, porque hoje eu estou num projeto de radioastronomia em que eu não faço diretamente esses trabalhos, mas tenho que, digamos, supervisionar pessoas que vão fazer esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu acho prazeroso ter os dois lados da ciência, trabalhar um pouco na parte mais assim teórica e também na parte mais técnica e tentar levar junto ao mesmo tempo, né? Isso para mim foi positivo. Eu vi várias pessoas que me inspiraram assim na forma delas trabalharem com essa parte técnica. Mas eu não posso, digamos, aconselhar isso a todo mundo, porque eu vejo em volta de mim tem pessoas que são puros teóricos e que são brilhantes e contribuem bastante. Acho que a gente tem que adaptar o tipo de atividade à personalidade da gente, né? O que a gente gosta de fazer e coisa assim.